nós vamos ver que os discípulos do Senhor estavam dando continuidade àquilo que o Senhor Jesus havia feito sobre a face da terra. Nós vamos ver que naquele tempo a igreja do Senhor, ela estava crescendo, ela estava se desenvolvendo. E nós vamos ver aqui que agora Herodes ali maltrata o povo do Senhor, começa a pegar alguns da igreja e maltratar. Se não bastasse isso, nós vamos ver Herodes matando Tiago a fio da espada. Se não bastasse isso, Herodes agora ele pega e prende Pedro. Mas por que Herodes agora ele prende Pedro? Porque primeiro, quando ele mata a Tiago, ele percebe que os judeus agradaram daquilo que Herodes tinha feito. Então Herodes, por elevação do seu nome, por honra a si próprio, por glorificação do seu nome, Herodes agora ele vai e prende Pedro, para estar apresentando Pedro naquela mesma noite ou no dia seguinte. Então nós vamos ver a Bíblia Sagrada dizendo que os judeus ali se agradaram dos feitos de Herodes. Então, igreja, nós vamos ver aqui que uma coisa que Herodes não sabia é que aqueles que estavam livres estavam com contínua oração e intercessão pela vida de Pedro, aquele ao qual se encontrava Pedro preso. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que ali Pedro ele se encontrava naquela prisão. Se nós olharmos bem o texto dizendo, Pedro ele estava com um soldado à direita e com outro soldado à esquerda, e com as duas mãos ali presas algemas. E assim, igreja, se não bastasse isso, havia 16 homens para guardar um homem só. Porque, igreja, porque ali Herodes ele queria apresentar Pedro de qualquer jeito, e ele não queria que Pedro fosse ser escapado. Ele não queria que Pedro, melhor dizendo, escapasse daquela prisão. Então, irmãos, olha para você ver, 16 homens guardar apenas um homem, é porque este homem era muito perigoso para aquele rei, é porque este homem era muito perigoso, vamos dizer, para Satanás e os seus demônios. Então, irmãos, nós vamos ver aqui Pedro sendo guardado, e a igreja, irmãos, estavam reunidas em casas naquele tempo. Eles estavam orando para que assim Deus livrasse Pedro, para que assim Deus ali tirasse Pedro daquela prisão, porque a igreja era do agrado da igreja Pedro sendo livre, porque Pedro assim ele buscava, ele pregava, ele ensinava, e assim, igreja, creio eu que a igreja pensava naquele tempo que Pedro livre, Pedro assim resgataria mais pessoas e a igreja se multiplicaria naquele tempo. Então, creio eu, pensando eu, que a igreja pensava desta forma naquele tempo. Então a igreja ali dobrou os teus joelhos, e a igreja não parou de cessar de orar. Ali eles não pararam de buscar, mas eles perseveraram em orações para que Deus ali livrasse aquele homem. Pois bem, nós olhamos a Bíblia Sagrada dizendo que ali, igreja, por conta daquele povo que orava, o anjo desceu àquela prisão. O anjo desceu àquela prisão. E quando ele desceu àquela prisão, quando o anjo olha para Pedro, percebe você que o texto diz que Pedro estava dormindo? Percebe você que o texto diz que Pedro já estava sem chinelo, descalço? Percebe você que o texto está dizendo que Pedro já tinha tirado a sua capa para dormir? Então, igreja, o que Deus vai nos mostrar através desta palavra? Olha a tranquilidade da vida de um homem de Deus. Olha a tranquilidade da vida de um homem de Deus. A Bíblia não relata que Pedro estava desesperado nesta situação, porque afinal Pedro ele sabia no
Deus que ele servia, ele sabia o Jesus que ele conhecia, então ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo porque de certo Deus ia fazer alguma coisa em prol da vida dele. E se não fizesse, Deus não deixaria de ser Deus na vida dele. Ele morreria e partia para a glória. Porque Pedro consigo mesmo, ele estava em paz para com o Senhor. Ele estava em paz no teu coração, porque Deus ali habitava. Então o anjo chega para Pedro e diz: olha, desperta. Glória a Deus, aleluia. Calça as tuas sandálias. Oh, maravilha. Veste a tua capa. Aleluia, Deus. Levanta-te, a Bíblia diz: levanta-te. E Pedro levantou. Agora, irmãos, olha o poder da igreja que persevera. Deus, ele, quando a irmã orava, eu ouvia Deus falar: perseverança. Era Deus tocando na mente, no coração da irmã, e a irmã intercedia para que a igreja perseverasse. No momento do louvor, eu prestei atenção na oração. Então, igreja, Deus, ele nos mostra o posicionamento da igreja dele naqueles dias. A igreja, ela perseverava em oração. E quando a igreja perseverava em oração, ali, igreja, as algemas caíam por terra. Ali, igreja, as cadeias se abriam. E aquele que estava preso soltava, saía da prisão. O que Deus, igreja, quer dizer com esta palavra no dia de hoje é: enquanto houver a noiva, a igreja dele posicionada em oração na palavra de Deus, as cadeias que estão prendendo a muitos, elas vão se abrir e aquelas pessoas vão sair para a liberdade. É isto que Deus vem falar conosco nesta noite. Então, irmãos, Deus, ele nos mostra o fundamental da igreja viva e acesa no dia de hoje sobre a face dessa terra. Porque, irmãos, como Pedro estava preso aqui, muitos se encontram presos nos dias de hoje. Houve um Herodes naquele tempo, mas também hoje há um Herodes que procura maltratar alguns das igrejas. E ele se considera aqueles que estão no mundo, jaz nele o maligno. Mas, igreja, enquanto houver a igreja de joelho clamando a Deus pela liberdade de um filho que se encontra preso, Deus, ele abre o céu e assim ele libera o poder e a autoridade para as algemas caírem, para as cadeias caírem. E assim, igreja, nós cantamos o hino da vitória na vida daqueles que saíram para a liberdade. E aqui, igreja, Deus, ele vem nos mostrar através desta palavra. A igreja orava, o anjo, Deus liberou o anjo desce à prisão, acorda Pedro, fala com Pedro: olha, Pedro, calça as tuas sandálias, veste a tua capa e segue-me, Pedro. Vamos, Pedro. Sabe o que Deus quer nos mostrar? Preste bem atenção. Sabe o que Deus quer nos mostrar através dessa palavra? É porque tem muitos filhos de Deus nos dias de hoje se encontram presos em situações, em determinadas situações, se encontram presos hoje e não estão no caminho do Senhor, não estão na presença do Senhor. Mas você percebeu aí que o anjo desceu e o anjo chamou Pedro para ter um posicionamento. Um posicionamento. Pedro estava dormindo. Ele acorda Pedro, chama Pedro para um posicionamento. E vem, Pedro, caminha, Pedro. Sabe o que Deus está falando, igreja, através dessa palavra? A igreja ora, Deus, ele libera o anjo vai, joga as cadeias por terra, chama aquele filho para um posicionamento. E no final da palavra está dizendo que depois que Pedro saiu da prisão, para onde Pedro foi? Aonde a igreja, a noiva do Senhor, estava orando. Então, irmãos, Deus, ele tira aquele que se encontra na prisão, Deus tira ele para a liberdade, e assim ele volta para a casa de oração novamente. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Pedro, depois que saiu da cadeia,
Pedro, ele foi para a casa de oração, assim como nós estávamos em uma prisão espiritual um dia, nós saímos dela e voltamos para a casa de oração, e aqui nós estamos para honrar e glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. O que Deus quer com esta palavra é que nós estejamos em posicionamento de intercessores sobre a face dessa terra. Enquanto houver crentes orando, enquanto houver crentes perseverando na palavra do Senhor, vai ser como nos dias de Atos capítulo 2, os servos do Senhor, eles estavam reunidos naquela casa, e quando eles estavam reunidos naquela casa, eles não estavam dispersos, não. Eu e você, aprenda aí, nós não temos que estar dispersos na casa de oração, mas nós temos que estar perseverante na oração e na palavra, porque foi assim que o Espírito Santo de Deus se apoderou daqueles homens, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Assim será eu e você. Assim será eu e você sobre a face dessa terra. Então, irmãos, aqueles homens em Atos capítulo 2 perseverou e foram cheios. Muitos querem ser cheios, mas não perseveram, não oram, não lê Bíblia, não tem comunhão com Deus, não sacrifica a carne. E aí quer culpar o pastor, quer culpar Deus, quer culpar a igreja, quer culpar o templo. Não, é dia de hoje. O Deus está para quem persevera. Se eu perseverar, eu vou ser cheio, igreja. Se eu perseverar, eu vou plantar bananeira, eu vou pular essa bananeira. Mas se eu ficar disperso, irmão, olha, a minha mente vai ser oficina, como dizem, do diabo, irmão. Eu vou ficar maquinando mal, vou falar mal de todo mundo, mas não, irmão, a igreja do Senhor tem que estar posicionada. Posiciona a igreja dia por dia, e você vai ver os grandes feitos do Senhor, não só na sua vida, mas em nome do Senhor Jesus, através da tua vida, sobre pessoas que se encontram sobre a face dessa terra. Porque, igreja, no passado não foi diferente. Eles perseveravam. Jesus instruiu bem, igreja, aquele povo. Jesus instruiu bem os discípulos. E nós estamos recebendo a mesma instrução. Olha bem, você vê. A mesma instrução nós estamos recebendo. Então, igreja, Deus, ele nos mostra através desta palavra que o poder da oração da igreja permitiu que o Senhor liberasse o anjo. Deus ouviu aquela oração. Quando eu e você oramos com fé no Senhor, o Senhor ele faz, o Senhor ele opera. O diabo, igreja, ele vem como Herodes, maltratando, prendendo. E se nós olharmos, igreja, se nós olharmos na Bíblia Sagrada, o que ele quer é que o povo se renda a ele, se prostra a ele, sirva a ele, adora a ele. Era isso que Herodes puxava para si. Agora vai lá no livro de Mateus capítulo 4, olha para você ver o que Satanás queria fazer com Jesus. Queria fazer com Jesus o que? Queria que Jesus se prostrasse a ele, adorasse a ele, rendesse a ele. Porque, igreja, ele sabendo que se Jesus rendesse a ele, não teria morte de cruz. E se não tivesse morte de cruz, igreja, eu e você não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos sendo condenados. Mas, igreja, Jesus, ele veio para uma missão. Ele foi no começo, meio e fim, e concluiu ela. Então, irmãos, nós temos uma missão sobre a face dessa terra. Se ir por todo mundo, pregar o evangelho. Se esta também é uma missão, é um dever meu, um dever seu. Mas para isso acontecer na nossa vida, nós temos que perseverar no Senhor. Nós temos que fazer como Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 11, diz: mãos estendidas, buscando socorro do Senhor, buscando fortalecimento do Senhor. Assim, igreja, todo aquele que busca fortalecimento no Senhor, a tua espada, ela será manejada e ela será vencida. Aquele que trama contra a tua vida. Então, irmãos, nós temos que tomar posse de toda a palavra de Deus. Nós temos que tomar posse de toda a palavra de Deus e entender uma coisa: eu tenho uma missão importante sobre
terra. Eu não posso me prostrar, eu não posso ficar calado. Eu tenho que sim perseverar em oração. Eu tenho que sim, eu tenho que perseverar na busca, na contínua. Porque da mesma forma, igreja, cada um de nós, olhe bem, igreja, isso aqui Deus revelando, cada um de nós estamos aqui, é porque alguém intercedeu pela tua vida. Olha, alguém buscou pela tua vida, alguém pagou um alto preço por você. Primeiro Jesus pagou alto preço pela tua vida na cruz do Calvário, mas pessoas, Deus ali que incomodou pessoas para que estivesse intercedendo e orando ao teu favor, para que você estivesse aqui bonitinho, para que você estivesse aqui bonitinha, acomodada, tranquila, não, para que você estivesse fazendo o mesmo, intercedendo por aquele que está drogado, aquele que está embebedado, aquele que está no vício, aquele que está prostituindo, para que eles venham ser salvos também por ele. É isso que Deus quer que nós sejamos. Um sal que tempera este mundo, uma luz do fim do túnel para o mundo. É isso que Deus quer que nós sejamos. Aleluia! Então Deus ele nos mostra através desta palavra que depois que Pedro foi livre, Pedro agora vai à casa de oração. Mas antes Pedro diz assim: agora sei. Ele caiu em si, ele diz: agora sei que foi o Senhor quem enviou o anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo esperava de mim. Pedro sabia que o povo esperava a morte, o sangue dele derramado. Pedro sabia que o povo esperava a sua cabeça cortada. Mas o homem de Deus estava tranquilo naquela prisão, porque ele acreditava no Deus que servia. Agora, irmãos, eu pego este pedaço e elevo a você. Muitas das vezes, a tempestade vem, o levante vem, a afronta vem, a palavra mal falada contra a nossa vida vem, o momento ruim vem, e muitas das vezes, e Deus ainda fala: fica tranquilo, não te desespera. E muitas das vezes você está desesperando. Muitas das vezes, se for preciso, você ainda fala: vontade de sair da carne. Ô crente, esta palavra não é para colocar na tua boca, ou melhor dizendo, não é para sair da tua boca. Não, igreja, aqui é palavra que edifica. Falou de mim, ó Deus, perdoa, meu Pai, perdoa, tu não sabe o que faz. Ó Deus, se é a carne dele, ó Deus, tem misericórdia daquela carne. Mas se é Satanás que está usando, ó Deus, queima a boca dele, Jesus. Queima a língua dele, Jesus. Tira ele da vida dela, Jesus. Tira ele da vida dele, Jesus. E resgata aquela alma para a glória do teu nome. É isso que Deus quer que nós façamos, igreja. Não é levando contra a pessoa que fala com a sua história. Deus traz isso. O que Deus quer, igreja, é que nós buscamos fortalecimento no Senhor. Aleluia! É isso que Deus quer, igreja, que nós buscamos fortalecimento no Senhor. Porque, igreja, nós estamos vendo o sofrimento aí do povo. Nós estamos vendo, igreja, como o povo se encontra sobre a face dessa terra. E quem buscará por eles? Quem intercederá por eles? Se não é a igreja do Senhor, se não é a noiva de Cristo que busca por eles, quem vai buscar? O feiticeiro, o macumbeiro, esses aí que vai buscar, não. Esses aí elevam o ser humano a cair a cada vez mais, enganando eles e apresentando eles um Deus, igreja, que já está decretado um lago de fogo para ele. Então, irmãos, o Senhor nos mostra através desta palavra que eu e você, a igreja do Senhor, não tem para onde você correr, não tem para onde você recuar. O melhor a você fazer, homem, o melhor, Deus está falando, igreja, o melhor a você fazer, mulher, é você perseverar no Senhor. Olha, se você for para a direita, o anjo com a espada já está te esperando. Se você for para a esquerda, o anjo com a espada desembainhada está te esperando. Se você olhar para trás, olha que você pode ficar como a mulher de Ló, virar uma estátua de sal. Mas se eu fosse
você, eu segui aquela palavra que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia por dia. Negue-se você a si mesmo dia por dia e segue Jesus. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Segue Ele, porque o céu te espera em nome do Senhor Jesus Cristo. Melhor nós seguirmos a Jesus. É melhor nós seguirmos a Ele. É melhor nós sermos instruídos por Ele. É melhor nós sermos instruídos pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele sabe o melhor para nós. Jamais Jesus Cristo vai te levar para o calabouço. Jamais Jesus Cristo vai te levar para um lugar que você vai perder a tua vida. Jamais Jesus vai fazer isso, não. Jesus te ganhou e não quer te perder. Jesus quer usar você para ganhar outras pessoas através do teu testemunho. Lá no livro de Isaías, se eu não me engano, no capítulo 43 ali, vai dizer: vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu e você testemunha. Testemunha de quê? Que Deus ele vive e reina no coração daquele que abre para Ele. Olha, eu e você testemunha de quê? Que Deus pega aquele que é improvável, ali dá um banho ali, espiritual, coloca de pé e coloca as palavras bonitas, palavras que edificam na boca do homem. Deus pega aquele que se encontra perdido no lamaçal, caído, todo machucado, todo ferido. Deus pega e muda o quadro dele. Então, igreja, eu e você, esta testemunha sobre a face dessa terra. Eu e você, essa testemunha. Mas para isso, irmãos, nós precisamos aceitar a orientação de Deus. Muitas das vezes Deus ele fala duro conosco. Eu não quero esta palavra dura. Quem resistirá palavras como esta? Quem resistirá? Muitas pessoas, quando recebe uma palavra dura, eles começam a faltar o culto, sai da igreja, vai para outros lugares, achando que o outro lugar vai ter ali, vai massagear o teu ego. Esquece de uma coisa, que a palavra liberada não foi do homem de si mesmo, mas foi daquele que conhece o interior e o exterior. Então não tem para onde correr, não, igreja. Se ir para o lado, Deus está. Se ir para o outro, Deus está. Não tem. Se ir para debaixo da terra, Deus está, irmão. Ele é Deus do céu, Deus na terra e Deus até debaixo dela. Não tem para onde o homem correr. Então, irmãos, é melhor aceitar que vai doer muito menos. Então, igreja, Deus ele nos mostra através desta palavra: seja uma igreja perseverante na presença de Deus e não recua no teu chamado, não recua na palavra dele, mas recebe ela de bom grado e faz aquilo que é aprazível aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para a honra e glória do Louvado seja descido é o teu nome. Santo descido é o nome. Aleluia. Para a igreja, olha aqui, para a igreja era de extrema importância que Pedro fosse solto. Para a igreja, preste bem atenção, para a igreja era de extrema importância que Pedro fosse solto. Era de extrema importância. Agora, para mim e você, igreja, é de extrema importância que aquele que se encontra preso seja solto. Para mim, você é de extrema importância. Para aquele que se encontra no vício, seja liberto. É de extrema importância. Para mim e você, aquele que se encontra agora numa cilada, seja livre dela. É de extrema importância para mim e você, aquele que pela primeira vez agora vai tentar experimentar um copo de bebida. É de extrema importância para mim e você que ele seja livre. Para de extrema importância para mim e você que aquela que vai vender o teu corpo agora, envia Deus um anjo lá e livra ela daquela venda. É de extrema importância para mim e você Deus libertar essas pessoas, porque igreja, ela também é uma alma preciosa aos olhos do Senhor.
estão lá fora. Da mesma forma que eu não quero ver os meus, eu também não posso querer ver aqueles que estão lá fora. Porque se fossem os meus que estivessem lá fora sofrendo, que estivesse lá fora vendendo corpo, que estivesse lá fora alcoolizando, que estivesse lá fora se dobrando, eu ia pagar um preço enorme para a libertação deles. Agora, pera lá, os meus, do meu sangue, são almas também preciosas. Eita glória! Mas aqueles que não são do meu sangue, o sangue de Jesus é que nos uniu. Oh glória! O sangue de Jesus foi derramado por nós também. Deus, Ele fez o homem, Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, por mais que se encontra na velha criatura, é um feito de Deus. Por mais que se encontre na sua velha criatura ou na ignorância, é um feito de Deus. Então nós temos que pagar um preço por ele. Nós temos que amar uma alma. Nós temos que amar uma alma, igreja. Nós temos que preocupar com estas almas. Porque, igreja, se nós não preocupar, quem vai preocupar com elas? Quem vai preocupar com elas? Vai. Se olha nesse mundo, as pessoas vão para a direita, vão para a esquerda. Vê uma pessoa que caiu ali, ó, caiu lá. Já não está casado. Deus! Fala, Jesus! Eu não tenho dinheiro não, tchau. Jeová! Tem amor pelas almas. Realmente eu não tenho dinheiro não. Mas eu não tenho dinheiro não, mas a palavra vive em mim. Oh, glória! Atos capítulo 3. Não tem prata nenhuma. Em nome de Jesus, levanta. Aleluia! Tem pessoas que ela precisa mais do dinheiro. Elas acham que precisam mais do dinheiro. Mas aquilo que nós temos, igreja, é elevado ao dinheiro. É mais elevado do que o ouro e do que a prata. Então, irmãos, talvez você não tenha o dinheiro, mas profetize. Porque o profetizar é do homem, mas o operar é de Deus. Quem diz isso? Ezequiel 37. Filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos, Senhor? Profetize então. Ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ele profetizou e houve-se um ruído. Olha para você ver. Então, o profetizar é eu e você. Agora, quem vai concluir a obra é o Senhor. É o Senhor que vai concluir. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, continua sendo Deus. Então, irmãos, só profetiza que Deus vai operar. Então, irmãos, só libera a palavra que Deus vai fazer a obra, irmão. Creia na palavra de Deus. Quem vai operar é Deus. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Então, creia no Senhor. Que nós vamos ver a glória de Deus resplandecer. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, igreja. Porque o operar é do Senhor. Quando Deus diz assim, ó, sem mim nada podereis fazer. É porque, igreja, não adianta o homem tentar sozinho. Não adianta a mulher tentar sozinha. Não adianta não, viu? Quer tentar, buscar a instrução do Senhor. Se Deus permitir, eu vou. Se Deus não permitir, porque não é cair. Se Deus permitir eu fazer, amém, eu faço. Se não permitir, é porque não é de querer a vontade do Senhor. Então, irmãos, esteja conectado com o Senhor. Glória a Deus. Para você não sofrer. Jesus. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Papai. Mas não fala que tem bom ânimo. Verdade. Não é porque você vai ter aflição que vai estar tudo perdido na sua vida, não. Aleluia. Você vai ter de bom ânimo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Cristo, Ele venceu. E em Cristo Jesus nós somos mais Vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais Vencedores. Mais do que vencedores. Eita glória. Em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores. E para finalizar, igreja, João capítulo 14 diz assim, Jesus dizendo,
Se pedires alguma coisa em meu nome, eu Glória. estarei, Amém. para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. Então, se para mim você essa palavra, se eu e você pedir alguma coisa no nome de Jesus a Deus, Ele fará, para que Deus seja glorificado através do nome de Glória a Jesus. Deus. Amém, irmãos? Oh, maravilha, Deus. Louvado e agradecido é o E teu fica esta nome. palavra para mim e você. Tu és fiel. Deus, nesta noite, Ele nos traz uma palavra Ele nos fala. nos cobrando posicionamento. Aleluia! Se posiciona na presença de É Deus. maravilha, Deus. Se posiciona, mulher. Se posiciona, homem, na presença do Senhor. Glória. Não recua mais. Não recua mais. Porque a correção vem. O pai, ele corrige o filho que Oh, ama. glória. Então eu e você é filho, né? É maravilha. Muitas das vezes, oh Jesus, muitas das vezes o filho, ô pai, chama até, ô papai, não é só pai não, ô papai, vou gritar aqui, tá igreja? Ô papai, eu quero um carro, meu Deus, ô papai, eu quero uma casa, ainda chama até de papai, né? Ô papai, eu quero uma casa, papai, tu és lindo, tu és maravilhoso, e tu és grandioso, tu és, falta falar em outros idiomas, de tanto glorificar a Deus e exaltar Ele, em prol de um carro, em prol de uma casa, Deus. em prol de um trabalho, não é assim? Pois é, muitas das vezes o filho acha, fala assim, Deus. mas irmãos, quando ouvimos do Senhor uma palavra de posicionamento, nós também temos que falar bem, papai, seja como tu queres. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres, porque afinal não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. É o Senhor que vive em mim,